Se você é disciplinado, acorda cedo, se cobra, se esforça, tenta fazer tudo certo e mesmo assim a sua vida não sai do lugar, eu preciso te dizer uma coisa que talvez doa um pouco. A sua disciplina pode estar destruindo a sua vida, é isso mesmo. E não porque você faz pouco, mas porque você faz muito, só que na direção errada. Existe uma mentira extremamente perigosa no desenvolvimento pessoal moderno, que diz que disciplina por si só resolve tudo. Amigo, não resolve, tá? Disciplina sem direção não constrói sucesso. Constrói frustração, culpa e sensação constante de fracasso. É impressionante. Quanto mais disciplinado você fica, mais preso você pode estar. E quase ninguém tem coragem de falar isso para você. Fica comigo até o final, porque se você continuar se esforçando desse jeito, você não vai chegar a lugar algum, muito menos onde você imagina. Mas se você entender o que eu vou te mostrar agora, você pode virar esse jogo completamente e muito mais rápido. Mas antes, se esse assunto te interessa, e eu sei que sim, aproveita, já deixa aqui o seu like e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Bom, mas eu já vou começar direto explicando para você a mentira mais perigosa do desenvolvimento pessoal. Bom, desenvolvimento pessoal está na moda, né? Então vamos entender um pouco isso melhor. O desenvolvimento pessoal moderno ensinou uma geração inteira a confundir sofrimento com progresso. Acordar cedo a qualquer custo, treinar mesmo exausto, trabalhar mais horas, mesmo sem saber se aquilo está fazendo sentido, insistir, 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 e se estiver doendo, melhor ainda, porque a dor virou sinônimo de virtude. O problema é que ninguém te contou a parte mais perigosa, digamos, dessa equação. Disciplina não corrige erro, disciplina amplifica erro. Disciplina é um acelerador. Ela por si só não decide o seu destino, só aumenta a sua velocidade. Se o plano é ruim, a disciplina faz você falhar mais rápido. Se a direção é errada, ela te leva com muita eficiência para o lugar errado. E aí nasce o esforço cego, muita ação, pouca clareza e zero resultado real. É por isso que tantas pessoas extremamente disciplinadas entram em burnout. Não é incomum isso. Não porque sejam fracas, pelo contrário, elas são fortes demais para um sistema quebrado. Elas aplicam força total todos os dias em uma coisa que não devolve progresso proporcional. E como foram treinadas a acreditar que parar é para os fracos, ignoram os sinais, reprimem o cansaço e seguem em frente até quebrar. O desenvolvimento pessoal raramente fala disso, porque é desconfortável admitir que nem todo esforço é nobre. Às vezes, o mais inteligente não é insistir, é parar, olhar o mapa e admitir que você está correndo na direção errada. E aí o inteligente é corrigir rapidamente o erro. Bom, agora você vai entender por que pessoas extremamente disciplinadas se sentem perdidas. Olha só, existe um tipo de cansaço que descanso nenhum resolve. Não é físico, é mental, é existencial. É o esgotamento de fazer tudo do jeito certo e mesmo assim não sair do lugar. É absurdamente frustrante, talvez você saiba disso. Você acorda cedo, segue a rotina, cumpre horários, lê livros, consome conteúdos, tenta evoluir, mas no fundo sente que está girando em círculos ou simplesmente está parado. Produz muito movimento, mas pouco avanço real. Esse é o paradoxo da disciplina sem direção. Quanto mais você faz, mais confuso fica, porque o esforço constante cria a ilusão de progresso, mas não garante progresso de verdade. E aí surge uma sensação que é corrosiva, digamos assim, a de inadequação. Você começa a se comparar, a duvidar de si mesmo, a pensar que o problema é falta de talento, inteligência ou capacidade. Você pensa coisas como: se eu faço tudo isso e ainda não cheguei lá, o defeito deve ser meu, o problema deve ser meu. Mas na maioria dos casos não é, meu amigo. O que está errado não é você, é o modelo que você está obedecendo, um modelo que te treinou para executar tarefas, seguir regras, cumprir metas externas, mas nunca te ensinou a pensar estrategicamente sobre a própria vida. Você virou excelente em cumprir planos, mas nunca parou para questionar se o plano faz sentido completamente. Pessoas extremamente disciplinadas se sentem perdidas muitas vezes porque foram condicionadas a agir
antes de entender, a produzir antes de escolher, a manter constância mesmo quando a direção está errada e não param para pensar que esse é o problema. Elas confundem movimento com progresso e obediência com maturidade. E quanto mais disciplinadas são, mais difícil fica parar, mais difícil fica mudar o rumo, porque parar parece fracasso, parece desistência, parece quebra de identidade. Só que muitas vezes parar não é fraqueza, é o primeiro ato real de inteligência. Parar para reavaliar é inteligência. Agora, isso aqui é vital. Disciplina sem clareza é autopunição. Quando não existe clareza, a disciplina deixa de ser ferramenta e vira castigo. Você acorda cedo, mas não sabe exatamente por quê. Trabalha duro, mas não sabe para onde isso está te levando. Se cobra todos os dias, mas não consegue explicar qual é o critério real de sucesso que você está usando. E esse é o ponto central. A maioria das pessoas disciplinadas não está seguindo um plano próprio, está apenas reproduzindo hábitos que ele viu que alguém bem sucedido estava fazendo e funcionou para aquela pessoa. Acordar às 5 da manhã, treinar pesado, trabalhar até tarde, ler livros, ouvir podcasts, tudo isso vira uma lista de obrigações vazias quando não existe um porquê claro por trás disso. Copiar rotina não é o mesmo que copiar estratégia. Rotina sem contexto vira penitência. Estratégia sem clareza é só confusão. E aí nasce um ciclo perverso, um ciclo vicioso. Você não tem resultados consistentes porque não sabe exatamente o que está tentando construir. Como não tem resultado, se cobra mais. Como se cobra mais, fica exausto. Como fica exausto, pede ainda mais clareza. E quanto menos clareza, mais você acha que a solução é ter mais disciplina e o ciclo começa tudo de novo. Você exige mais rigidez de você, você tem mais cobranças, mais força bruta necessária. Nesse cenário, a disciplina não te salva, ela te afunda, porque você começa a medir seu valor pessoal pela capacidade de aguentar dor, não pela capacidade de avançar. Você confunde sofrimento com mérito, acha que se está difícil, então está tudo certo. E isso é uma armadilha mental perigosíssima. Disciplina só funciona quando está a serviço de uma direção bem definida, de um plano bem definido. Sem isso, ela vira autopunição disfarçada de virtude. E ninguém constrói uma vida forte se chicoteando todos os dias, sem saber para onde está indo e por que está se chicoteando, né? Bom, agora você vai ver o erro que quase todo mundo comete. Olha só, o erro mais comum e mais destrutivo é confundir o movimento com o progresso. Já falei disso. A pessoa faz muita coisa, vive cansada, agenda cheia, sensação constante de urgência, e mesmo assim não sai do lugar. Porque estar ocupado não é sinônimo de estar avançando. Na prática, muitas vezes é exatamente o contrário. Ocupação excessiva costuma ser um jeito sofisticado de evitar decisões difíceis. Fazer muito dá a ilusão de controle, dá a sensação de que você está fazendo a sua parte. Mas progresso real não vem de volume, vem de direção, vem de qualidade, não quantidade. Você pode correr o dia inteiro e continuar no mesmo ponto se estiver correndo em círculos ou em cima de uma esteira. E é isso que acontece quando a disciplina não é seletiva. A disciplina errada te empurra a fazer mais tarefas. Já a disciplina certa te obriga a escolher melhor. Pessoas, presta atenção, pessoas realmente bem-sucedidas não são as mais ocupadas, são as mais criteriosas. Elas não se orgulham de agenda lotada, elas se orgulham de foco. Elas dizem não com facilidade porque entendem o custo real de cada sim. Essas pessoas cortam rotinas inteiras sem culpa, eliminam compromissos que não movem o ponteiro do negócio deles, não movem a conta bancária, abandonam hábitos que não geram retorno real. Não porque são preguiçosas, mas porque são estratégicas. Elas sabem que energia é um recurso finito. Cada hora desperdiçada hoje cobra juros amanhã. E aqui vai um choque para você. Desperdiçar energia não é falta de caráter, é erro de estratégia. O problema não é você não estar fazendo o suficiente. O problema é estar fazendo coisas demais que não importam. Põe isso na sua cabeça. Quando você entende isso, a disciplina muda de função. Ela deixa de te esmagar e começa finalmente a te levar para frente. Bom, agora eu vou explicar o que vem antes da disciplina. Isso é muito importante. Olha, antes da disciplina vem a direção.
Antes do esforço vem a clareza, antes da constância vem o critério. Isso é o ponto que quase ninguém ensina. E é o que muda tudo. Disciplina não é bússola, disciplina é motor. Ela executa ordens, ela não decide para onde ir. Quando você usa a disciplina para tentar descobrir sua vida, você está colocando a ferramenta no lugar do estrategista. É por isso que tanta gente disciplinada se sente perdida. A pessoa acorda cedo, cumpre rotina, segue método, mas não sabe exatamente porquê ou não teve clareza de escolher a direção. Ela age muito e pensa pouco. E quanto mais disciplinada ela é, mais rápido ela se afasta do que realmente faria sentido para ela. É eficiência sem direção, é velocidade sem mapa. Sem clareza, disciplina vira terceirização de responsabilidade. Presta atenção. Você deixa de decidir conscientemente e passa a obedecer hábitos, regras externas e expectativas dos outros. Você se transforma num executor impecável de um plano que nunca foi verdadeiramente seu e um plano que não está funcionando. Isso cobra um preço alto, porque no fundo você sabe que está se esforçando, mas você não está convicto disso. O papel da disciplina é simples, é sustentar decisões bem pensadas. Primeiro você define o que importa, depois você escolhe o que cortar, depois você estabelece prioridades reais. Só então a disciplina entra em cena para manter o curso, mesmo quando a motivação estiver baixa. Fora dessa ordem, ela não constrói, a disciplina só desgasta. Disciplina sem direção é como um soldado extremamente treinado lutando pela causa errada. Ele não falta coragem para o seu soldado, não falta esforço, não falta resiliência, falta estratégia. E nenhum nível de esforço compensa uma decisão mal feita. Quando você entende isso, você para de se cobrar por não aguentar mais e começa a se respeitar o suficiente para escolher melhor antes de colocar todas as fichas em alguma coisa. Bom, agora você vai entender como a disciplina pode destruir sonhos sem que você perceba. Olha só, existe um tipo de disciplina que não constrói nada, ela apenas anestesia. Mantém você ocupado o suficiente para não ter tempo de pensar se está feliz, se está no caminho certo ou se ainda faz sentido continuar o que você está fazendo. É uma disciplina que chega a ser barulhenta por fora, mas ela é vazia por dentro. Você cumpre tarefas, segue rotinas, bate metas, mas alguma coisa começa a morrer dentro de você. O perigo aí não é o esforço, é a repetição sem reflexão. Quando você confunde persistência com teimosia, você transforma a disciplina em prisão. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica sair, porque agora não é sobre mudar de rota, é sobre admitir que você gastou anos da sua vida indo na direção errada. E ego de todo mundo odeia isso. O ego prefere sofrer em silêncio do que aceitar que precisa corrigir o curso. É assim que sonhos morrem sem fazer drama. Não com um grande fracasso, mas com uma rotina bem executada. Você não quebra, você se acomoda, você não desiste oficialmente, você continua se arrastando, mesmo sem entusiasmo, mesmo sem sentido, mesmo sem clareza, e chama isso de responsabilidade. A disciplina errada te convence de que parar é fraqueza, quando na verdade parar pode ser o ato mais inteligente que você já fez. Ela te ensina a aguentar tudo, menos a questionar. E uma vida não examinada, sem questionamentos, vira uma vida automatizada. Persistir só é virtude quando existe propósito. Fora disso é auto-engano. Coragem não é continuar a qualquer custo. Coragem é admitir que alguma coisa não está funcionando e ter a maturidade de mudar de rota antes que seja tarde demais. Porque disciplina sem consciência não constrói futuro, ela apenas prolonga o seu erro. Bom, agora vamos falar sobre o principal, que é a sua virada, que é aprender a ter disciplina com direção. A virada real não acontece quando você aprende a fazer mais, ela acontece quando você aprende a questionar melhor. Olha só, quando a pergunta deixa de ser como eu produzo mais, acordo mais cedo ou aperto mais e passa a ser isso que eu estou fazendo merece mesmo eu colocar energia e tempo nisso? Essa mudança de pergunta parece simples, mas muda tudo, porque pela primeira vez você para de agir no automático e começa a agir com intenção, com pensamento.
Pessoas que realmente vencem na vida não são as mais disciplinadas, no sentido bruto da palavra, digamos assim. Elas não são as que mais se sacrificam, nem as que mais se cobram. Elas são as mais estratégicas. São as pessoas que avaliam constantemente se o esforço ainda faz sentido, se o caminho continua certo, que observam resultados com frieza, que cortam o que não funciona sem dó nem piedade, sem apego emocional, que entendem que insistir em uma coisa errada não é virtude, é burrice, é desperdício de vida. Disciplina nesse nível deixa de ser punição e vira alavanca. Você não usa mais disciplina para se forçar a continuar, mas para sustentar o que realmente importa. Ela passa a servir à sua clareza, não à culpa, ao propósito, não ao medo, ao crescimento e não ao seu ego. Esse tipo de disciplina é mais leve, infinitamente mais poderosa para a sua vida, porque ela não nasce da obrigação, ela nasce da escolha. Você sabe por que está fazendo, você sabe para onde você está indo e justamente por isso você consegue manter constância sem se destruir no processo. Olha só, a verdadeira disciplina não te empurra para frente à força, ela te mantém firme na direção certa. E quando direção e disciplina finalmente se encontram, o progresso deixa de ser sofrimento e passa a ser consequência. Bom, agora você vai saber o que você realmente deve fazer. Presta atenção. A partir de agora, o primeiro passo não é fazer mais. É dar uma parada, parar de insistir automaticamente, parar de se punir por metas que nunca foram realmente suas. Se você está exausto, talvez o problema não seja falta de descanso, talvez seja excesso de teimosia. Você talvez esteja usando disciplina para sustentar alguma coisa que já morreu dentro de você ou que simplesmente não funciona no mundo. E isso cobra um preço alto. É aqui que muita gente erra. Quando percebe que está cansada, tenta resolver com férias, motivação ou mais força de vontade. Mas o alívio aí, nesses casos, é só temporário, porque a raiz do problema continua intacta. O verdadeiro ajuste começa quando você questiona o caminho, não o ritmo. Quando você se pergunta se o esforço que você está fazendo está te levando para mais liberdade ou para uma prisão mais bonita. Talvez seja a hora de você eliminar metas herdadas, expectativas da família, ideais que vieram da internet muitas vezes, definições de sucesso que não combinam com a vida que você quer viver. E isso não é desistir, é assumir o controle da sua vida, é trocar esforço bruto por pensamento estratégico, é parar de correr em círculos com orgulho e começar a andar com direção. Disciplina boa não te aperta, ela organiza, ela não te culpa, ela te orienta, ela não te esgota, ela te fortalece. Ela cria espaço mental, não ansiedade constante. Ela constrói uma coisa sustentável, não uma rotina que você só aguenta na base do café e força de vontade. Olha só, a partir de agora, sua missão é simples, presta atenção. É simples, mas não é fácil. Usar a disciplina para construir uma vida que faça sentido, menos barulho, menos auto-engano, mais clareza, mais critério, mais intenção, porque quando a disciplina certa entra em ação, você não precisa se forçar para continuar. Você finalmente entende por que vale a pena. Bom, depois de tudo que você ouviu, se esse vídeo te incomodou, ótimo, significa que o que eu falei hoje acertou em cheio em você. Disciplina sem direção não é virtude, é desperdício de vida. E agora a responsabilidade volta para onde sempre deveria ter estado, para você. Porque esforço certo muda tudo, esforço errado só cansa. E olha, se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo que você não estava vendo, e eu espero que sim, aproveite e já deixa aqui o seu like, compartilhe este vídeo com algum amigo que vive se esforçando demais e avançando de menos. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!